Boa noite, bem-vindos a mais uma live, onde nós vamos estar falando como sair da estagnação e viver o seu chamado. Uau, uau, uau! Então vem aqui comigo, entra nessa live, já começa a compartilhar. E para vocês que estão assistindo a gravação, eu já vou dizendo para vocês, passe um pouquinho para frente, vou aguardar o pessoal chegar, vou bater um pouco de papo aqui para depois, entrar direto no que nós vamos estar falando. Essa é uma noite muito especial, é uma noite que eu quero compartilhar o meu coração, porque eu sei que muitas pessoas, essa é a verdadeira sensação delas. Eu estou estagnado, eu não consigo andar, eu não consigo sair, parece que eu estou numa areia movediça. E não é assim que tem que ser. Nós vamos estar conversando sobre isso. Para vocês que estão aqui, que são iniciantes nesse nosso perfil, bem-vindos a todos vocês. É muito legal estar recebendo aí uma galera nova, onde a gente está compartilhando, falando um pouquinho da vida de Deus, do reino de Deus e do quanto nós temos esse coração de realmente ativar o poder de Deus que está aí dentro. Sabia? Sabia disso? Né? Às vezes a gente só vive com rótulos, né? Muitos rótulos, muitas coisas que a gente acreditou na nossa história e a gente tem dificuldade de poder receber e viver o chamado de Deus para nós. Mas estou aguardando aí um pessoal chegar ainda para eu começar a falar um pouquinho. Vou falar sobre como nós vamos sair dessa estagnação. Gente, necessário. Não podemos mais ficar dando voltas. Eu anotei aqui, às vezes a sensação tua é que tu tá parado, sabe? Aquela sensação, eu tô parado. Ou talvez eu tô dando ré. Eu não só tô parado, mas agora eu tô achando que eu tô andando para trás. Ou tu pensa, sabe, eu só tô andando em círculos. Existe situação pior para se estar? Eu não sei, mas essa é uma sensação ruim mesmo da gente estar. Então olha lá, gente. Quando a gente fala sobre estar estagnado, quando a gente fala de não estar andando, avançando, essa é uma sensação difícil. Boa noite, bem-vindas. Uma sensação difícil, né? De se sentir que nós estamos aí estagnados, parados, não queremos nos sentir dessa forma. E, gente, existem fases e circunstâncias que nos levam a esse momento de estagnação. Tem momentos que a gente parou no tempo, a gente parou no processo de Deus para a nossa vida, alguma situação aconteceu, ou as pequenas coisinhas aconteceram ao longo do tempo e a gente não notou. A capacidade que Deus nos deu de nós termos um coração de carne. Todos quando nascemos, nós temos esse coração de carne que o Senhor nos deu. Agora, o que acontece com um coração de carne? É um coração muito sensível. É um coração que a qualquer momento pode enfrentar e passar por situações difíceis. Esse é o coração que Deus nos deu. Aquele coração, não é lindo ver uma criança, aquele coração que confia, aquele coração que diz assim, uau Deus, uau! Aquela criança, a gente vê uma criança, para ela não existe desconfiança. É uma certeza, uma segurança em Deus. E Ele nos deu esse coração de carne. O que começa a acontecer é que as circunstâncias da vida, a dor, as situações ao nosso redor, elas fazem que o nosso coração se endureça. Já se sentiu com o coração duro? Fala aqui pra mim. Aquela sensação que parece que assim, pega e cai. Não entra, não suga, não recebe e não dá. Gente, por muitos anos, eu permiti, eu não sabia, acho que nada melhor, né? Permiti que o meu coração se mantesse um coração duro, fechado. Quando a gente tem um coração duro e fechado, a gente coloca muralhas. Aí a gente sente que Deus não está vindo na nossa vida. A gente sente que as pessoas, a gente não consegue receber o amor delas. Elas tentam, elas até se esforçam, mas a gente não consegue ver isso. Nós não conseguimos dar, nos entregar, sabe, totalmente, seja em relacionamentos, seja com o Senhor, seja para a obra dele, para o chamado que ele nos deu. E, gente, deixa eu falar para vocês, vamos tirar alguns conceitos. Chamado não é necessariamente ofício ministerial, tá? Pode também ser, mas às vezes a gente tem aquela concepção, eu não tenho chamado. Por quê?
eu não sou, sei lá, um líder do louvor? Por que eu não fui chamado para pregar? A gente tem essas concepções de que chamado é somente quando o quê? Quando eu faço a obra lá dentro da igreja. E óbvio que isso também é o chamado de Deus sobre nós. Mas tem muitas pessoas que têm um dom de ensino. E tu tá escondido em algum lugar e tu não tá ensinando. Ah, o que é para ensinar a palavra? Gente, a gente ensina tantas coisas. Através de tudo que a gente ensina, a nossa vida está sendo entregue também. E ali a palavra é revelada, entende? Por que a gente tem essa concepção que ensinar ou qualquer outra ação que a gente faça tem que ser necessariamente falando da Bíblia? A nossa vida é um reflexo dele, né? Então eu quero só estar te falando sobre isso. Que a nossa vida é importante observar a que ponto nós estamos nessa jornada. E alguns de nós não entendemos que o chamado é onde o Senhor está nos plantando. Gente, eu tenho falado com tantas pessoas. Todos nós temos algo para dar. Quando o Senhor sonhou contigo, quando Ele sonhou comigo, gente, foi um dia muito especial. Ai, Jaque, não eu. Tu não tens ideia da minha história. Eu não estou falando disso. Você não tem ideia do que aconteceu quando o Senhor planejou você. Quando Ele pensou em ti. O Senhor não é que nem nós. Nossa, Ele ia levar tantos milhões de anos, Jaque, porque imagina tantas pessoas. Não é dessa forma. O nosso Deus não é homem. Glória a Deus por isso. Ele pensou em ti. Ele te formou com características especiais que é só tu tem isso, sabia? Tem alguma coisa na tua vida que as pessoas olham para ti e dizem, como é que tu faz isso tão fácil? Como é que isso para ti é fácil? Tem várias coisas na minha vida, mas coisas bem bobas. O Marcelo olha para mim e diz, como é que tu lava a louça tão rápido? Tu lava a louça rápido ou não lava a louça rápido? Gente, é estranho, mas é verdade. Abre os teus olhos. Abre os teus olhos, isso. Pregue a palavra e, se necessário, use palavras. Quando nós nos damos conta que existe colocado dentro de nós dons e talentos que o Senhor colocou. Ah, Jaque, mas eu sou tímido. Ah, eu não sou uma pessoa que gosta de estar nas câmeras assim. Ninguém falou que tu tem que estar nas câmeras assim. Ninguém falou que tu tem que te expor. Mas com essa tua timidez, com algum olhar que tu tem, que as outras pessoas não veem, tu consegue ver coisas que ninguém vê. Tu consegue entender coisas que ninguém entende. Às vezes tu entende do comportamento humano. Às vezes tu tem algo tão profundo dentro de ti, de compaixão. Gente, são tantas as coisas que nós possuímos. Mas, quando nós estamos estagnados, a gente não vê isso. Ai, a gente não vê. Lembra que eu estava falando do coração de carne, aí vira um coração de pedra? Esse era o meu coração, completamente de pedra. Mas por quê? Eu amava a Deus, sempre amei ao Senhor, sempre servi Ele. Mas lá dentro eu não conseguia receber. Essa é uma das maiores dificuldades hoje das pessoas. Já que eu amo a Deus e tal, sei que tem um propósito, mas eu não consigo receber. Ou eu só consigo receber quando eu estou sendo uma boa crente. Eu só consigo receber quando eu fiz tudo certo. Eu só consigo receber. Hoje na caixinha de pergunta, quando eu perguntei qual é a maior dificuldade na sua vida espiritual, alguns diziam o seguinte: constância. Isso me remete a quê? A ação. Eu não estou fazendo o suficiente. É assim que tu te sente? Tu te sente que tu não está fazendo o suficiente na tua vida espiritual? A gente acha que é isso que Deus quer. Que Ele está lá com um caderninho, olha aqui, ó, que nem eu, assim, uma prancheta. Opa, vamos ver aqui. A Karine leu a Bíblia hoje. Check. Opa, a Fernanda, ela fez uma oração tão linda, um coração. Opa, já coloquei ali também, tô te vendo. Quando vocês colocam na caixinha para mim que o problema é que vocês não têm constância, sabe o que isso remete? Sabe o que isso fala para mim? E aqui não é culpa, só para que a gente entenda.
A minha vida com Deus é uma lista de tarefas. Tem vezes que eu faço ela, eu me sinto bem e eu sinto Ele próximo. Eu ouço a voz dele e Ele me abençoa. Quando eu não cumpro, quando eu não faço, eu não me sinto bem, eu me sinto culpada, eu me sinto distante, eu faço como Adão, eu me escondo. Faz sentido para alguém isso que eu estou falando? Essa lista de ação, ela não ajuda na nossa vida espiritual, muito menos a sair da estagnação. Porque estagnado, eu falei ali no início, é às vezes sentir que tu tá andando de marcha ré. Sabe? Em vez de avançar, em vez de tu ir para frente, tu tá indo para trás. Tu sente que tu tá indo para trás. Ou talvez tu tá andando em círculos, aquela sensação, eu tô vindo nessa montanha e de novo, nessa montanha e de novo, nessa montanha e de novo. Ou talvez ainda é parado. A sensação que eu tenho é que eu parei. Eu tentei, foi bom, mas nesse momento. Gente, todas as vezes que a estagnação está na nossa vida espiritual e no nosso chamado, daqui a pouco tu vai dizer, mas Jaque, eu nem sei qual é o meu chamado. Então, teu chamado também está estagnado se tu não sabe. Se tu não descobriu. Olha só que legal. Por tanto tempo, gente, alguns de vocês que estão aqui já me conhecem há muitos, muitos anos, né? Sempre amei ao Senhor, sempre servi na obra dele, mas algumas coisas eu sempre batalhei. A sensação de me sentir amada, completamente amada, sem necessidade, sem me preocupar com o que eu tivesse feito ou não feito. Parece até aquela graça que chamam aí de barata. Não estou falando dela. Eu estou dizendo que a nossa fé cristã, ela começa no momento que eu começo a dizer assim, ó, eu te aceito. Eu não sou mais rei, eu não sou mais rainha da minha vida, eu agora tenho um rei. Eu agora me submeto a alguém que é mais poderoso, que é maior, que sabe mais. Eu me submeto a esse Deus. No momento que essa minha jornada, eu entro nessa jornada e eu me submeto a Ele, agora não é mais, eu vou fazer A, B, C, D, E, F, G, H. É uma vida com Deus onde é realidade. Onde a situação, quando ela está difícil, eu vou chegar e vai ser para Ele que eu vou dizer. Já que eu não tenho esse relacionamento com Deus ainda. Pois é possível. Eu estou aqui para te dizer todos os dias que eu estou aqui. Por que quero que tu me responda. Por que eu não mostro o meu devocional ou eu mostro as minhas atividades espirituais mais conhecidas aqui? Boa noite. Por quê? Vocês acham? Porque é isso que vocês entendem que é vida com Deus, entende? A gente tem essa concepção. Vida com Deus é o quanto eu consigo seguir naquele meu de ler a Bíblia, que eu falei que eu ia ler a Bíblia em tantos meses. O meu concepção de estar bem, de relacionamento com Deus, é quando eu oro tantas vezes. Gente, é partir de por que eu estou aqui nesse momento. E eu descobri esse amor. Agora, todas essas tarefinhas, elas são consequências. Agora, talvez a forma que vocês vão entender é essa, tá? Talvez tu é casado, ou talvez tu tenha um namorado. Eu me relaciono mais com casado. Nesse sentido, para explicar. E aí, tu está lá com essa pessoa, aí tu quer restaurar o teu casamento, né? O relacionamento deu um errado. Aí tu vai lá e tu começa assim, eu vou fazer A, eu vou fazer B, eu vou fazer C, eu vou fazer D. E depois de um tempo tu cansa. Depois de um tempo tu já não faz mais. Depois de um tempo para com tudo. Porque se a minha intenção é somente eu vou fazer uma listinha de coisas que eu preciso fazer e eu não tô indo na raiz da coisa mesmo, na raiz da onde está o problema, chega um momento que eu canso. Chega um momento que eu estagno, paro. Já aconteceu isso contigo? Quando tu fez assim eu vou fazer isso, eu vou falar pro meu marido todos os dias tal coisa, eu vou fazer. Isso tudo é bom, não tô dizendo que é ruim. Mas quando vem a partir desse lugar, gente, é muito complicado. Olha a diferença. Agora,
eu fui completamente honesta. Sabe quando tu tem aquela conversa bem de coração a coração? Onde tu desnuda tudo, é assim que eu tô, é assim que eu sou? E aí o teu coração foi acolhido? Porque olha só, no início do namoro, sabe o que acontece? Como é que a gente se apaixona? Tá aqui ó, uma dica para os solteiros. A pessoa compartilha um pouquinho da vida dela para nós e a gente recebe. A gente não rechaça, a gente não julga, a gente até acha interessante. Aí a gente compartilha um pouquinho da nossa, algo nosso. A pessoa recebe, ela gosta de te ouvir, ela gosta daquele detalhe. Opa, e assim tu vai indo, tu vai entregando, a pessoa vai entregando e cada vez mais há uma abertura e não um fechamento. Tu fica assim, alguém gosta disso, alguém gosta de mim, é fácil, é simples, não é complicado. Agora a gente tem um relacionamento com Deus que não tem nada disso, é super complexo. É uma sensação de que, ai, se eu não cumpro a minha lista, vai aí no Instagram, é só isso que tem. Aqui tá uma lista de coisas que tu devia ter feito, tu olha e tu, ai meu Deus, hoje mais um dia. Né? É que nem aquele exercício que a gente deve fazer. Mas a gente só vai conseguir continuar fazendo quando tiver algo acontecendo diferente. E no nosso relacionamento com Deus, a mesma coisa. Na minha vida, então deixa eu contar um pouquinho da minha experiência. Sempre amei ao Senhor, me converti, meus pais, 9 anos, estive na igreja, estava com todo mundo lá, sempre gostei, sempre amei. Mas sabe, né, que a gente tem o nosso coração, as nossas dificuldades, as áreas que a gente precisa trabalhar. E uma das áreas que eu tive que trabalhar profundamente era esse receber o amor. Me sentir amada completamente. Não porque eu tinha feito louvor, não porque eu tinha sido uma boa moça, não porque eu tinha arranjado um trabalho bom, não porque eu passei na escola. A sensação de que eu precisava sentir um amor, que é que nem quando a gente conhece Jesus, sabe? A gente vê assim, ele me ama, mesmo eu estando nesse lugar, tendo tudo isso acontecendo. Sabe essa sensação? Vão falando aqui comigo se vocês identificam isso. Aquela era a sensação que eu precisava, sabe? Vinha de uma raiz, de uma sensação de abandono muito profunda. E aqui nós não estamos para julgar pai, mãe, não. Aquilo eu estou falando de mim, de como eu recebi, de como eu interpretei, de como eu tomei. E o que aconteceu com essa sensação de abandono? Essa sensação de não pertencer, de ser estranha. Eu falei já para vocês que na biblioteca da igreja, sabe quais os livros que eu comprava? As meninas más da Bíblia. Eu sempre me considerei uma pessoa má. Sempre achei que eu não gostava dos outros. Não tinha tempo, não tinha paciência. Eu acreditei nisso por muitos anos. E afetou tantas outras áreas da minha vida. Essa sensação de que eu não faço parte. Que eu preciso me esforçar muito. Tu tem essa sensação? Outra sensação que eu tinha, que é bem órfão nosso do coração. E o abandono tem tudo a ver com isso. A sensação era que eu precisava fazer muito para receber de Deus algo. Muito. Demais. Era como que eu tinha que fazer todo dia. O meu braço tinha que ser forte, sabe? Eu tinha que vencer as coisas, eu tinha que provar. Cansativo. A energia termina. Eu adorava as nossas conferências, adorava os nossos retiros. Nada é suficiente exatamente. E aí, onde é que a gente vai?
Aí, gente, eu quero contar a parte mais interessante. Eu comecei a me dar conta disso. Comecei a me dar conta de que não tá certo. Ou pelo menos eu não vou aguentar. É estagnação, a sensação sempre era, depois de um momento bom com Deus. Ai, parou. Ai, acabou, viu? Eu sabia. Tava lá eu lá no domingo, por favor, Senhor, faça com que isso aqui não termine nunca. Eu e minhas amigas, a gente dizia, nossa, quando a gente, nossa, o que eu quero, não quero nem arranjar um trabalho. Eu quero servir aqui na igreja, nessa atmosfera, o tempo todo. A minha crença é que o único lugar que eu ia conseguir viver essa plenitude de Deus era se eu tivesse 24 horas de joelho lá na frente me rendendo. Sabe o que isso tem a ver? Vou falar agora de 3 coisas bem importantes. A primeira é como tu te vê. Sim, sim. Como nós nos vemos. Ai, Jaque, eu sou uma pessoa empoderada. Eu sou uma mulher, um homem que sei exatamente o que eu quero. Eu sou aquela pessoa que conheço meus dons, meus talentos e vou andando e vou não sei o quê. Gente, se isso não é baseado na certeza de que eu sou quem Deus me criou para ser, de que eu sou a filha amada, que não tem nada que eu possa fazer que vai fazer ele amar mais ou me odiar mais, que ele separa muito bem todas essas coisas, ele não vê como o homem vê. Existem repercussões pelas nossas decisões? Com certeza. Existe a bênção e a maldição? Com certeza. Mas é que eu estou falando de algo tão profundo que todo esse depois, entende? A gente vai ter condições de trabalhar com eles. Mas quando eu estou nesse estado, parada, é verdade, a gente não queria sair de lá, né? A gente não queria sair daquele lugar. Agora, como ter uma vida com família, com filhos, com emprego, com estresse, com coisas acontecendo, com dificuldades financeiras e não estar estagnado espiritualmente? Então, falando um pouquinho aqui da minha da situação comigo. Então, chegou um momento que eu notei, não dá mais. Sabe, eu ficava vários meses sem olhar para aquilo. Sabe, a gente consegue ficar meses, né, sem olhar. A gente vai, acorda de manhã, faz tudo que tem que fazer, se ocupa bastante, se esforça bastante, olha outras coisas para não olhar para dentro da gente. Fiz muito disso. Aí chegava um momento que eu pensava, não dá. Não dá, não dá, não dá. Eu preciso ir fundo. Eu preciso ir mais fundo. E eu preciso ir mais. Gente, eu fui na escola de ministérios quando eu tinha 18 anos no Canadá, lá em Toronto, que hoje é a Catch the Fire. E o que aconteceu foi o seguinte, o tempo todo, por 6 meses, eu me sentia tão indigna de estar lá. Tão indigna de estar lá e de receber. Que eu não sei se eu aproveitei como eu deveria. Entende essa sensação de que tu tá no lugar, mas tu não tá aproveitando? De que tu está, mas tu não está? Já te sentiu assim? Que sensação terrível! Parece que tu tá, é o modo sobrevivência. Tu não sente muito, entende? Mas também não é que tu tá morto totalmente, entende? Tu não sente horrores, tu tá naquele lugar assim, ó, que cutuca. Precisa passar uma faca para te sentir, porque tu não sente. E eu ia nesses ciclos de, nossa, eu preciso de mudança, para depois de, tá tudo bem. Eu preciso de mudança, tá tudo bem. Esses ciclos que a gente começa a ir. E eu me encontrava neles. Eu preciso de mudança, mas, não é tão ruim ainda. Gente, vocês precisam entender isso. Sabe quando é que vai mudar? Quando tiver tão ruim que viver desse jeito não dá mais. Porque senão a gente vai naquela, eu preciso. Amanhã de manhã eu já acordei, já tô nas loucuras. Outra hora eu vou ver. Preciso, quem sabe? Faz sentido? Tem que estar doendo tanto. Tem que estar doendo tanto para a mudança acontecer, para a gente se permitir
abrir, como eu falei, o coração de pedra. E na verdade nem é nós que abrimos. Eu quero incentivar vocês a olhar minha live, a live que eu fiz sobre aquele livro do Max Lucado, né? Ali foi, nossa, tão incrível porque era a minha história completamente. Recebendo um monte de estrelinhas quando eu fazia as coisas certas e odiando se eu recebesse uma bolinha cinza, porque eu fiz alguma coisa que eu não devia. A crítica para mim... vocês não viam leão. Nunca consegui lidar com a tal da crítica. Vocês acreditam nisso? E o que começa a acontecer? Nessa minha... Sim, tem a ver com medo, tem a ver com insegurança. Para cada um de nós é diferente. Entende que a gente tem personalidades diferentes? Dependendo da nossa história de vida, é diferente para cada um. Mas a verdade é, não importa se é o medo, não importa se é a insegurança, não importa se é o cansaço, não importa se é um monte de máscaras que tu coloca para fazer de conta que tu tá bem. Tudo isso tem nos mantido parados, estagnados na nossa vida espiritual. Onde a gente está aqui para cumprir um monte de regras, um monte de coisas que é para ser feita. E nada disso é relacionamento. Como eu falei, da mesma forma que é óbvio que o Marcelo ele tem a linguagem de amor dele, que é atos de serviço. Quando a gente casou, ele me dizia assim, Jaque, pega uma água para mim. Eu olhava para ele e dizia, mas é a mesma distância. Por que tu não pega a água? Gente, eu fico pensando que é um absurdo hoje. Porque eu entendo tanto, conheço tanto o Marcelo a esse ponto de saber que o simples fato de eu pegar uma água para ele, nossa, ele ganha o dia. Mas, na minha ignorância de esposa recém-casada, eu não tinha nem ideia. E aí o que acontece? Entende que é um fruto, é uma consequência desse relacionamento? Agora aqui nós temos um relacionamento com Deus, onde eu já começo em menos 100 todo dia de manhã. Putz, não orei. Ai, não li a Bíblia. Ai, não fiz tal coisa. É assim que tu tem te sentido? Era assim que eu me sentia. Até o momento que eu parei aquele estágio, lembra? Ai, tá ruim, mas não tá tão ruim. Mas tá ruim, mas não tá tão ruim. Onde eu comecei a agir. E aí eu comecei a colocar em prática algumas coisas que eu tava ouvindo. Porque, olha, gente, estando na igreja desde os 9 anos, desculpa, eu já ouvi tudo. Toda a pregação, de qualquer partezinha, buraco que tiver na Bíblia, eu já ouvi uma pregação. Às vezes até mais de uma, né? Então, o que acontece quando isso começa a acontecer? A gente vai acostumando, a gente só recebe e para nós eu perdoo. Senhor, eu perdoo. A gente não vai profundo em Deus ou permitir que Ele venha. Mas aí tu vai dizer assim, mas Jaque, me conta como é que então tu permitiu. A minha maior dificuldade era receber amor. E na verdade não foi dessa forma que aconteceu, onde simplesmente um dia eu consegui receber o amor de Deus. Foram em vários momentos onde eu cheguei nesse fundo do poço e eu disse, eu não aguento mais assim. Eu não aguento mais fazer de conta. Alguém se sente assim? Não vou mais fazer de conta, não quero mais. Poxa, quantos anos mais ainda eu preciso para me sentir assim e continuar nisso? E aí eu cheguei nesse ponto e eu comecei a aplicar algumas coisas. Primeira delas, tem um áudio chamado Carta Aberta do Coração do Pai. Eu acho que tem em português, deixa eu anotar aqui, depois vocês me pedem. Eu quero colocar. Carta Aberta ao Coração do Pai. Eu comecei a ouvir aquilo, onde começa a dizer assim, eu te criei. E é uma voz bem grossa, dizendo exatamente tudo o que Deus fala sobre nós. E ao invés de só ouvir, eu já tinha ouvido, já fiz 1000 escolas de ministérios, então eu já tinha ouvido, eles já botavam paternidade de Deus. Mas chegou naquele momento que eu não conseguia mais. E eu comecei a ouvir. E eu comecei a ser sincero, eu disse, eu não consigo, Deus. Eu não consigo.
Eu já tentei de tudo. Eu comecei aquela minha oração, lembra? Abba, Pai, eu pertenço a Ti. Eu falei aqui já tantas vezes. Eu espero que aqueles que têm essa mesma dificuldade possam usar. Eu só repetia isso, mas era um clamor lá dentro, sabe? Não era só uma palavra, uma vã repetição. Eu dizia, Abba, Pai, eu preciso, eu pertenço a Ti. Ó, não é nem eu preciso, eu pertenço a Ti. A sensação é que eu fui me aproximando do coração de Deus. Tinha tanta coisa que me impedia aqui nesse caminho, nesse meio, aqui tô eu, aqui tá Deus. Nesse meio tinha tantas coisas, a forma como eu me via, a forma que eu via Deus, a forma que eu achava que era uma vida espiritual, as coisas que eu tinha que fazer, as coisas que eu não tinha feito. Gente, era tanto lixo que eu tinha que conseguir passar. No momento que eu comecei, Abba, Pai, eu pertenço a Ti de todo o coração, isso era a única coisa que eu falava, é dia e noite, olha aqui. Foi empurrando esse lixo aos poucos. E aí eu comecei a ouvir. Uma vez eu tive uma situação que aconteceu, até foi no treinamento da ROF, 2007. Foi a primeira vez que eu utilizei essa oração. Quem faz treinamento com a gente já me ouviu falar sobre isso, mas para vocês que ainda não ouviram, eu vou falar. Eu estava no treinamento do ROF e, gente, treinamento do ROF não é coisinha fácil, eu preciso dizer para vocês. Esse que eu fiz, esse de 6 meses, eu e Marcelo, a gente era avaliados. Toda hora tinha alguém lá, ó, com a planilha dizendo para nós o que estava errado, o que estava certo, parando. Nós estávamos na última semana, que era a nossa formatura. Ou a gente passava ou a gente rodava. E teve pessoas que rodaram. Então não era uma matinha. E não porque tinha que ser excelente. Tinha a ver com ouvir Deus, se submeter ao processo com o Senhor, ministrar com o teu cônjuge e não querer dar uma bocha. Tudo isso. Tudo isso. Aí o que aconteceu? A gente estava ministrando um casal onde a situação era bem complexa. Falando inglês, que era a nossa segunda língua. E eu me lembro que a gente estava ministrando um professor universitário. Aí imagina, né? O nosso inglês, assim, tipo, para tentar. E era para criar uma verdade de Deus, né? Onde ele confessou um falso conceito, agora a gente estava formulando uma verdade de Deus. E aí ele não gostava, não estava bem certo gramaticalmente. Ele queria fazer diferente, ele ficou enrolando. E aí o cara, nós tínhamos... Aqui estava eu e o Marcelo, a pessoa recebendo aqui, e aqui atrás uma nuvem de testemunhas, nossos treinadores, um outro casal observando, porque eles iriam ser treinados na outra semana. E o homem desse casal que estava observando começou a fazer assim, ó. E, gente, eu tenho uma percepção do meu redor tão grande que às vezes eu tô gravando os vídeos e o Marcelo vem assim, ó, fica pertinho, eu penso que ele quer falar uma coisa comigo. Daí eu paro toda a gravação, fala, amor. Não, eu só tava aqui. Daí eu, ai, meu Deus, agora tem que gravar tudo de novo. Eu tenho uma percepção do meu redor muito... acaba pra mim me influenciando, sabe? Parece que eu consigo ler melhor, consigo ler o ambiente bem fácil. E aquele senhor não tava feliz, não tava legal, não. Depois que, aí nós não estávamos conseguindo fazer direito as coisas, aí a nossa treinadora mandou parar, ela disse, o que está acontecendo aqui? Aí eu comecei a dizer que o problema era aquele cara. Em outras palavras, estava difícil, estava ruim. Saímos para almoçar, de tarde a gente ia ministrar de novo. Marcelo foi almoçar, eu fui pro quarto, deitei na minha cama, eu chorei de soluçar. E eu dizia, Deus, como é que pode? Nós aqui, bem vítima, fazendo de tudo, nós somos os mais novos, nós nem falamos inglês direito, a gente tem feito o nosso melhor, o que aquele cara tá pensando? Ele não sabe que a gente vendeu tudo no Brasil para poder estar aqui, e se a gente rodar? E eu joguei tudo para Deus, até soluçar. Aí foi a primeira vez que eu ouvi Deus daquela forma. Eu já tinha ouvido Deus de forma impetuosa, eu já ouvi Deus falar comigo várias coisas, mas daquela forma, tão próxima, nunca. Foi a primeira. Jaque,
Jaque, eu te amo. Jaque, vocês são incríveis. Jaque, o trabalho que vocês estão fazendo é maravilhoso. Tudo isso eu comecei a ouvir. Vão me dizendo se a conexão tá boa aí. Antes para mim disse que estava ruim. Eu comecei a ouvir ele dizendo isso para mim. Jaque, nossa, vocês não têm ideia quão orgulhoso eu tenho de vocês terem vindo, de vocês terem largado tudo. Gente, ele foi falando, ele foi falando, ele foi falando. Sabe aquele choro de criança? Ele vinha e ele dizia tudo aquilo para mim. E aí ele me disse, Jaque, aquele senhor, não, ele não quis fazer mal. Esse é o jeito dele. Ele me mostrou a verdade. Enquanto o diabo estava aqui na minha cabeça me dizendo que aquele cara era um terror, alguém que estava tentando fazer a gente rodar, um enviado do Nhanha. O Senhor me mostrou a verdade. Ele disse, Jaque, vocês são incríveis. E, gente, eu preciso dizer para vocês, alguma coisa aconteceu naquele dia. Alguma coisa aconteceu, porque eu voltei. Eu voltei naquela ministração. A gente, olha, foi incrível que eu e Marcelo ministramos, o que a gente fez, debaixo da unção de Deus. Mas o que aquilo me ensinou, de ter colocado para o Senhor o meu lamento, assim como Davi fala muito no Salmo 142, livra-me da prisão, olha só, as pessoas elas são mais fortes do que eu, eles estão me perseguindo, sabe? Eu joguei tudo para Deus. E eu recebi esse balde. E ali começou uma jornada bem diferente na minha vida. Onde eu comecei a ouvir e a receber esse Abba Pai, pertenço a ti. Vários outros episódios acontecendo, onde eu ouvia o amor de Deus sobre mim. Aí outra coisa que aconteceu, nós estávamos no Brasil já, e a igreja estava num jejum e oração, sabe? Em favor dos pecados da nação e tal. E às vezes a gente faz isso, né? E tava todo mundo se arrependendo de pecado, todo mundo se sentindo o pior verme do mundo, todo mundo naquele estado assim, tipo de, sabe, de pó do pó do pó. Aí eu parava para olhar, para orar, e do nada Deus vinha e dizia assim, te amo. Tu é linda. Tu é minha filha. Ele jogava umas bombinhas de amor e eu aqui, Deus, eu tinha que estar me sentindo mal que nem essa gente aqui, sabe? Eu tinha que estar aqui me flagelando e aqui tu tá me jogando bombinhas de amor. Que é isso? Gente, ele me constrangeu completamente. Só que esse não foi um processo de um dia, sabe? Mas esse foi um processo que eu disse, eu vou começar. E eu sei que tem vocês aqui que estão nesse processo, que já disseram, eu quero, eu preciso, eu não vou mais ficar assim, eu não vou mais ficar estagnado, eu não vou mais parar. Talvez tu já colocou isso para o Senhor, tu sabe, tu já está nesse processo. E é o momento de poder ouvir, tirar esses tampões de mentira. Só que, gente, é que nem eu tô num processo de emagrecimento e não tá fácil, hein, gente? Não tá moleza, mas eu tô vendo os resultados. Estão vendo? Mas deixa eu falar para vocês. Todos os dias eu preciso ter alguém do meu lado me ajudando, parece, sabe? Onde eu consigo dizer, ok, essa aqui é as bobagens que tem vindo na minha cabeça. Qual seria as ideias certas, as coisas certas que eu posso estar adquirindo, né? O que que eu devo comer, tirando as coisas erradas, substituindo por algo melhor. Obrigada, gurias, obrigada. E eu notei uma coisa nesse processo, não é diferente quando a gente quer sair dessa estagnação espiritual.
A gente acreditou por muito tempo em mentiras. E hoje a gente precisa de alguém que diz para nós: isso é mentira. Isso não é verdade. Isso é bobagem. Se tu continuar acreditando nisso, tu não vai viver o teu chamado. Se tu não parar de olhar para isso, para tua história, para tua carcaça, em vez de olhar para Deus, quem Ele é, o que Ele pode fazer e o quanto Ele deseja ser um parceiro contigo, enquanto a gente fica nessas, sem ter aquela pessoa que vai nos dizer, às vezes tu tem uma amiga assim, às vezes tu tem um parceiro, um cônjuge assim, sabe aquela pessoa que vem e te dá a real? Mas às vezes nós estamos tão doídos, tão machucados, que a gente já não confia nas pessoas, né? A gente já não se abre. A gente não diz: é isso aqui que eu tô pensando. Quer que eu te fale exatamente o que tô pensando sobre isso? Para quantas pessoas tu é real assim? Para quantos tu diz: olha, tá horrível o que eu tô pensando, mas eu preciso te dizer. Hoje, eu e o Marcelo temos esse relacionamento. Não importa o que passar na minha cabeça. Pode ser as coisas mais cabeludas do mundo. Eu posso olhar para ele e dizer: Marcelo, tu não sabe o que passou na minha cabeça. Eu digo para ele. E às vezes ele fica assim: uau, mas eu sei que ele é por mim. Nós já estamos num nível de cura que ele não está lhe dizendo: ai, que louca que tu é. Ui, que pervertida que tu é. Ui, não acredito que tu teve isso, que tu teve esse sonho. O primeiro passo para sair dessa estagnação: desespero. Desespero. Não existe nada que faça a gente sair da onde a gente está se nós não tivermos investido totalmente. E eu não vou mais viver assim. Eu pago o preço que for. Ah, tem que contar calorias? Eu conto. Tem que olhar e não sei o que? Faço, mas assim eu não vivo mais. Ah, tem que olhar cada pensamento que eu tenho e verificar se está de acordo com a verdade ou a mentira? Ai, já que isso é para louco. Exatamente, é para louco. É para louco que daqui a um tempo quer ter uma mente renovada. É para louco que daqui a um tempo quer ter um coração restaurado. É para louco que daqui a um tempo não tem um monte de porta aberta para o diabo vir e tocar. Não precisa ficar preocupado com coisas bobas. É para esse tipo de louco. Agora, quem quer fazer o trabalho? Quem quer? Quem quer a ação? Quem quer? E desculpa, só palavras não vai fazer tu sair daí. Eu quero. Agora eu podia ter feito assim, ó, quer ver? Vou dizer o seguinte: vamos fazer aqui um voto com Deus. Talvez para algumas pessoas seria ótimo, mas não é isso que eu quero fazer aqui. Enquanto tu não votar contigo mesmo e tiver nesse desespero, nada vai mudar. Nada. Agora, se tu diz para mim: Jaque, eu tô desesperada, eu não vou mais viver assim, eu não quero a minha família do jeito que tá, eu não quero mais acordar de manhã pensando: tomara que esse dia passe logo para eu dormir de novo. Eu não quero chegar em mais um culto e olhar e dizer assim: pelo amor de Deus, o que eles vão pregar hoje? Eu não aguento, só tô batendo ponto aqui, porque senão a irmã tal vai ficar falando. Gente, isso não é vida com Deus. Isso não é vida. Isso não é vida. Para algumas pessoas eu fiz isso. Tu quer mudança? Tu quer transformação? Ok, agora eu quero que tu anote para mim tal e tal coisa. Quantas voltaram e fizeram? Pouquíssimas. Quase nada. Ah, estou fazendo um acordo contigo que eu vou fazer, já que eu tenho tanta vontade, eu vou fazer. Não. É por isso que hoje tem uma mentoria aberta, tenho a minha mentoria aberta, sabia? Está começando agora em junho. Segunda semana de junho eu acho que está começando. Está lá aberta, onde por 12 semanas eu vou estar com vocês. Assim, ó,
vendo o rosto de vocês, falando com vocês e vendo exatamente qual é a área que tu tá precisando. Nós vamos trabalhar de identidade, cura. Por que tu não te inscreveu ainda? Por que tu ainda não foi lá? Aí já que eu não tenho dinheiro, eu entendo. Não tô dizendo que é para te tirar comida da boca. Eu só tô dizendo que eu sei que quando eu quero mesmo, não vai ser R$ 97 por mês que vai me impedir. Não é. Agora, tu precisa desse programa para começar? Não tô falando disso. Tu não precisa desse programa meu para começar. Então anota e vamos ver se tu faz. Vai lá e começa a tomar nota de todos os teus pensamentos. O que tu pensou hoje sobre ti, sobre Deus, sobre as outras pessoas. Olha no espelho e coloca lá numa lista o que tu vê. Seja físico, seja interno, seja qualquer coisa. Vai lá, começa a fazer essa lista. Chega diante do Senhor e começa a ser real para Ele dizer, tá aqui, Senhor, é assim que eu me sinto. É assim que eu tô. Eu não aguento mais. Começa a se colocar, não para ler, para estudar, para meditar, simplesmente dizer, eu tô aqui e eu preciso te sentir. Eu vou ficar aqui até tu vir. Eu preciso ouvir a tua voz. Faz isso? Esse início. Às vezes a nossa fé está morta por causa disso. A gente se vê bem diferente de como Deus nos vê. A gente vê os outros de uma forma bem diferente de como Deus vê. A gente vê Deus de uma forma completamente diferente da forma que Ele é. E a única coisa que vai fazer com que isso se alinhe é se eu começar a olhar para Ele. Ou se eu tenho pessoas ao meu redor que sabem como Ele é e começam a me dizer, assim Deus é. Assim Ele não é, isso aí não é Deus. Talvez tu acha, mas não. Alguém que vai fazer aquelas perguntas difíceis, sabe? Aquelas perguntas assim, mas por que tu tá te sentindo assim? Por que tu tá te dando esse valor? Né? Ele te dá esse valor. O maior problema nosso na nossa fé cristã é que o sangue de Jesus, ele pagou um preço tão grande para que houvesse essa restauração nossa com o Pai. Não é porque Jesus nos amou, Jesus amou ao Pai. O Pai nos amou. Quando Ele nos amou, Ele mandou o sacrifício perfeito. O homem entregou tudo na mão do inimigo. E somente esse resgate santo podia remover das mãos de Satanás tudo que o homem deu para ele. Olha o poder do homem. Nós somos vermes, pecadores mortais. Somos pecadores, necessitamos da graça. Mas vermes não somos. Nós temos a imagem do Criador, nós criamos coisas. Olha o que tu está criando teu destino. As tuas palavras criam, olha os teus filhos. Olha o teu casamento, olha a tua vida, o que tu diz para ti todo dia, eu sou burra, eu não aprendo nada. E aí tu não aprende. Eu sou feia, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquele outro, adivinha? Tu não nota que tu tem o poder de criação. Mas não, né? A gente se vê como os pior dos pior. Não temos nada. Satanás quer que tu te veja assim mesmo, porque é assim que ele é, ele perdeu tudo. Ele não cria nada, ele só pode se posicionar naquilo que existe, nas áreas que tu deu liberdade. E o momento que a gente começa a receber a verdade, as mentiras começam a ser quebradas. Tem pessoas atordoadas na mente o dia inteiro, pensando sobre si, se falando mal, às vezes até blasfêmias contra Deus, e amam a Deus. Por quê? Porque estão de acordo com mentiras opressas. A nossa mente não está alinhada, o nosso coração está sangrando.
Agora, quem faz o trabalho de quando alguma situação se mostra, uau, isso aqui não tá legal. Eu não varro para debaixo do tapete. Eu não faço de conta, mas eu digo, isso aqui não tá legal, Deus. Onde é que tá a raiz disso? E sempre tem raiz, sabe por quê? Número 1, tu tem que estar crendo numa mentira. Qual área da tua vida que não está funcionando? Está estagnado espiritualmente? Tu está crendo numa mentira. Ah, e a vida espiritual é... Quanto dessas coisas é verdade que tu pensa? Ah, eu sou espiritual se... Quanto disso é verdade? Ah, mas me disseram. Quanto disso é verdade? Essas pessoas que te disseram, elas têm uma vida vibrante em Deus? Elas produzem frutos que tu olha e tu diz assim... Que live, hein? Será que vocês vieram aqui para hoje? Vieram hoje para isso? Era para saber como sair da estagnação. Aí sair da estagnação eu tô fazendo assim, ó. Vai sair da estagnação? Não. Não é isso, gente. Mas a gente precisa tomar, sim, esse passo. Começar cada área da nossa vida, todos os dias. Gente, é um estilo de vida. Mas já que é muita coisa, tu não tem ideia. Exato, é uma coisa hoje. Uma coisa amanhã. Uma coisa no outro dia. Mas não, né? Aí passou 30 dias, passou 60, passou 90, passou um ano. E aí? Passou 365 dias. Não dá para deixar as coisas como estão. Sair da estagnação, desespero, número 1. Ter um relacionamento com Deus. Quem é Deus? Quem Ele é? Quem eu sou nele? Quando Jesus morreu, eu estava falando sobre isso, Ele comprou você por um preço muito, muito, muito caro. Por quê? Porque tu não vale nada? Porque mais um no pacote era o mesmo preço, todo mundo ou um? Não é verdade isso. Quantas coisas tu tem? Exato, tudo acumulou. Sabe? São 30 anos de amargura. São, 20 anos de mentira. Que depois daquele abuso tu acreditou que tu é vítima e que as coisas nunca vão dar certo. Ou porque o teu pai sempre te disse isso. Ou porque tu é a ovelha negra da família. E isso é a tua identidade. São anos para construir. E aí o que a gente quer? A gente quer com uma oração, que tudo vá embora. Deus é poderoso? Meu Deus, Ele é poderoso. Mas até eu vi Ele curando uma coisa de cada vez. Tá cego? Enxerga. Tá doído? Tá amargurado? Libera. Então isso é um processo. E a grande pergunta é, quem quer, né? Quem quer participar desse processo? Foi o processo de Deus na minha vida, onde sim, diariamente, eu preciso avaliar, eu preciso de novo trabalhar, eu preciso ir. Então aqui fica o meu convite, eu quero encerrar, se vocês têm alguma dúvida, me coloquem aqui no chat. Mas eu quero encerrar dizendo que a minha mentoria está aberta até segunda-feira. Ainda tem algumas vagas para aquelas pessoas que dizem, não dá mais. Não dá mais, Jaque, não posso, eu preciso disso. Vão ser 3 meses comigo, 12 semanas, nós vamos nos encontrar semanalmente, trabalhando áreas específicas da tua identidade, quem tu é, quem Deus é. O que Ele me chamou? Ai, gente, é tão lindo isso, Por anos eu odiei partes da minha personalidade. Por anos. Até eu notar, Deus, esse é o meu temperinho. É assim que tu me fez. Eu não sou boa em todas as áreas. Mas para isso aqui que tu me chamou, uau, isso é natural para mim. Eu amo isso. E muitos de nós não estamos fazendo aquilo que a gente ama. Eu não sei você, mas para mim a vida é muito curta para não fazer aquilo que eu amo. Muito, 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 muito.
Reafirmou, eu sou uma mentora de inteligência espiritual, trabalho com cura e libertação bíblica. Olha a diferença, deixa eu te falar. O coach é aquela pessoa que sabe como te organizar, né? Como te organizar. Exato, Neuci, a carta aberta do pai. Eu falei antes sobre isso. O coach vai te ajudar em várias etapas. Não significa que o coach passou por esse processo, tá? Agora, o mentor é aquele que traçou, trilhou, e hoje ele pode dizer para ti, eu passei por essa estrada, vem comigo. Ah, tu encontrou isso? Eu também encontrei isso outra vez. Sabe o que me ajudou? A, B e C. Agora tu tá se sentindo assim? Não te preocupa. Eu também já vivi isso aí. Nós vamos assim. Entende a diferença de um coach e do mentor? Mentor, só isso. Não tem bom, melhor. O que tem é que eu faço o que eu sou ótima. Porque eu tracei e estudei sobre isso. Né? Então existe sim várias coisas emocionais que a gente precisa trabalhar. Mas o nosso foco é espiritual. Quando a gente alinha espiritualmente, fica até mais fácil depois, quando tu faz um curso, quando tu ouve sobre inteligência emocional, tu consegue receber e tu consegue aplicar. Por que as maiorias das pessoas, todo mundo ouve sobre inteligência emocional? Todo mundo ouve todas as dicas, todas as formas, mas quantos conseguem praticar? O coração está tão ferido, o espírito está tão morto, que ele não consegue. Então tá aí, ó. Aberta a minha mentoria para mulheres, link lá na bio, R$ 97,00 por mês em 12 vezes, parcela. Acho que fica um pouquinho mais com os juros se tu parcelar em 12 vezes. Mas, gente, fiquei sabendo aí no Brasil que 97, não sei com quantas sacolas, se é que tu sai com uma sacola do mercado. Então, tá aí a oportunidade, se você precisa de ajuda. Não significa que precisa, tá? Gente, amo vocês, Karine, um beijo. Pessoal, vão lá, vou deixar salva essa live. Vão lá, dão uma curtida, dão um comentário que vocês aprenderam. E espero alguns de vocês na minha mentoria. Um bom final de semana, chega de lives por essa semana. Agora é tempo com a família, a partir de amanhã, final de semana. Na segunda estamos aqui, vai ter uma live maravilhosa de noite. Um beijão para todos. Tchau, tchau.